espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai continuar a nossa resolução da FAMERP 2022. Hoje a gente chega na metade da prova de Física. A gente está na questão 17, a prova vai até a questão 20. As próximas questões estarão aí no ar nos próximos dias. Continuem acompanhando. Na questão de hoje, a gente vai ter um gráfico de cara, assim, a gente já olha, tem um gráfico de comprimento por temperatura. Então, a gente pode imaginar que tem alguma relação com dilatação, né? Coisas que aumentam de tamanho conforme a temperatura aumenta. Aí a gente vai ler. Já pensando nas formulinhas da dilatação, aí na cabeça de vocês já vem isso. Então, ele fala que no projeto de uma usina deseja-se utilizar um eixo que seja capaz de suportar grandes variações de temperatura. Para isso, foram construídos e testados 6 eixos de diferentes materiais indicados no gráfico, possuindo 20 centímetros de comprimento cada, a temperatura de 300 Kelvin. Então, já vamos anotar. Eles tinham um comprimento de 20 centímetros a uma temperatura de 300 Kelvin. Como requisito, o eixo a ser escolhido não pode sofrer uma dilatação em comprimento maior do que 0,025 centímetros. Então, isso é o nosso ΔL, a variação do comprimento, dada uma variação de temperatura de 100 Kelvin. Então, com o Δθ de 100 Kelvin, essa é a maior dilatação que pode ter, só que não pode ser isso nem maior do que isso. O gráfico representa o comprimento total dos eixos em função da temperatura que estão submetidos. Então, todos eles começam na temperatura 300 e no comprimento 20 centímetros, então tá tudo bem na situação inicial. O que vai ter que acontecer, né? O ΔL máximo, 0,025 centímetros, quando aumenta 100 Kelvin. Então, quando chega no 400, que é quando aumenta 100 Kelvin, ele não pode passar de 20,025 centímetros. E aí ele quer saber na letra A, o eixo feito de qual material dentre os apresentados no gráfico possui dilatação linear mais próxima, porém inferior, então não pode ter dilatação exatamente de 20,025, tem que ter menos do que isso, que é o limite estabelecido para a utilização na usina. E aí, quando a gente determinar o material, ele quer que a gente calcule o coeficiente de dilatação linear desse material aproximadamente. Então, vamos lá, né? A gente já tinha falado, mas eu vou escrever isso para a gente saber como é que a gente colocaria isso no quadrinho. O comprimento final do nosso eixo tem que ser o comprimento inicial, que é 20, mais a dilatação máxima, que seria 0,025. Então, no máximo, seria 20,025 centímetros o tamanho, que estaria aqui bem no meio entre o 20 e o 20,05, que é 20,050. E a temperatura em que isso aconteceria seria 300 mais 100, que dá 400 Kelvin. Então, a linha do 400 Kelvin é essa, e o 20,025 está bem ali no meio. E a gente tem que olhar todos os pontos que estão na reta do 400 certinho, porém para baixo do 20,025. E aí, se a gente olhar bem ali, vou dar um zoom, a única linha que está aqui para baixo é a vermelhinha, que é o titânio, né? Então, a gente já sabe que a resposta vai ser o titânio. E aí, a gente já olha para aquele pontinho ali do lado, tá vendo que não tá bem na reta do 400, o pontinho certo? Porque na reta do 400 eu não sei quanto equivale o comprimento total ali, não tá em nenhuma linha específica, não sei se está no meio, tá... Enfim, eu posso pegar esse outro ponto aqui, entre o 400 e o 500, seria o 450, que tá bem no meio, e aí ele tem exatamente esse comprimento de 20,025. E aí eu consigo calcular a dilatação linear com a fórmula da dilatação linear. ΔL igual a L0 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é justamente o que a gente quer, vezes o Δθ. E agora o nosso θ final é 450 e o inicial era 300. Então, a variação da temperatura vai ser 150 Kelvin. Então, já vou anotar todas essas coisas. A gente quer o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, venho aqui para o ladinho. E vamos para a fórmula. ΔL igual a L0, alfa, Δθ. ΔL é a variação, então se o final é 20,025, a variação é aquela que a gente tinha mesmo, 0,025. O L0 é o comprimento inicial 20 centímetros, os dois estão em centímetros, então tá tudo bem. O alfa é o que a gente quer saber, e a variação 450 menos 300, que dá 150. E aí eu já vou passar isso para o outro lado para ficar mais bonitinho, e já transformei o 0,025 em notação científica também. Ficou 25 vezes 10 a menos 3. Não é bem notação científica, né? Porque para ser notação científica não podia ser 25, mas eu vou deixar 25, porque fica mais legal para a gente fazer as contas. Aí, o que eu vou fazer agora? 150 vezes 20, eu sei que 15 vezes 2 é 30, com mais 2 zeros dá 3.000, ou, eu esqueci o que eu tinha feito,
Eu simplifiquei o 25 com 150, porque eu sei que 25 mais 25 dá 100. Dá 50. Com mais 25 mais 25 dá 100. Com mais 25 mais 25 dá 150, então é 6. Então eu simplifiquei o 150 com 25, deu 6. Aí eu fiz só 6 vezes 20, que dá 120. E esse 120 eu passei dividindo 1 vezes 10 a menos 3, porque como eu cortei o 25, sobrou 1 lá em cima. E aí aqui vocês podem escolher como é que vocês vão fazer. Pode fazer 1 dividido por 12, e aí isso vezes 10 a menos 4, vocês escolhem. Eu fiz a conta direto, deu aproximadamente, ele falou que podia ser aproximadamente, então tá tudo bem. 1 dividido por 120 deu aproximadamente 0,008, tinha muitas casas depois, mas arredondando era isso. E aí eu só copiei o 10 a menos 3. E agora eu vou andar 3 casas com a vírgula para a direita, para ficar a notação científica mesmo, que agora é a nossa resposta. E aí eu vou ter que diminuir 3 na potência, já era menos 3, vai ficar menos 6. Então, o nosso coeficiente de dilatação linear é aproximadamente 8 vezes 10 a menos 6. E a unidade de medida do coeficiente de dilatação, independente de ser linear ou superficial, tanto faz, a unidade de medida vai ser o inverso da temperatura. Nessa, a nossa temperatura estava em Kelvin, então vai ser Kelvin elevado a menos 1. E essa é a segunda parte da resposta da letra A. E a gente vai para a letra B. Aí some tudo de novo. E aí a gente vai ler a letra B. Se um eixo de 600 gramas, então estamos na letra B, já temos massa de 600 gramas, feito de um material cujo calor específico é igual a 0,1 calorias por grama grau Celsius, então já temos calor específico, que é o Czinho, for aquecido por uma fonte de calor a uma taxa de 30 calorias por segundo sem se fundir, isso é importante porque não muda de estado. 30 calorias por segundo é o quê? Porque a massa estava fácil, calor específico estava fácil, mas essa taxa de calor, caloria por segundo, o que é? Caloria média é quantidade de calor por segundo, é a quantidade de calor dividido por tempo. Isso é uma potência. Então, isso é a nossa potência, energia por tempo. E ele quer saber a taxa em graus Celsius por segundo com que sua temperatura variará. Não sei o nome disso, mas eu sei que grau Celsius mede temperatura, no caso, variação da temperatura, porque ele falou, e S segundos mede tempo. Então, o que a gente quer saber basicamente é um delta θ dividido por um delta t. Se você quiser dar um nome para ele, você pode dar um nome para ele. Eu vou deixar assim mesmo. E aí, depois que a gente responder isso, então, de novo, igual ontem e antes de ontem, a gente tem 2 partes em cada letra. Então, na verdade, a gente tem 4 perguntas aqui na questão toda. Então, a segunda parte dessa, depois que a gente descobrir delta θ dividido por delta t, ele quer saber quantos segundos vão ter que passar para a temperatura aumentar 100 graus Celsius. Então, depois que a gente achar delta θ sobre delta t, a gente vai trocar o delta θ por 100 e calcular o delta t. Então, lógico, vamos fazer a primeira parte primeiro, depois a gente faz a segunda parte. Então, a gente já falou, potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ele falou que não funde, não muda de estado, então o nosso calor está relacionado apenas com a mudança de temperatura, que é o que macete. Então, a nossa potência, que é 30, vai ser igual a mc delta θ dividido por delta t. E aí, ó, o delta θ dividido por delta t ali, que é o que a gente quer, já fica esperto com ele. O m é 600 e o Czinho é 0,1. Então, eu vou substituir o delta θ dividido por delta t, fica ali no cantinho, bonitinho, que é o que a gente vai usar lá para a gente resolver a primeira parte da nossa pergunta. 600 vezes 0,1 é só eu voltar uma casa com a vírgula no 600, que dá 60. Então, 60 vezes delta θ dividido por delta t dá 30. E aí tá fácil, né? Se eu passar o 600 dividindo, vai dar meio. Então, delta θ dividido por delta t é meio, e a unidade de medida, ele já tinha falado, em graus Celsius por segundo. Essa é a primeira parte da resposta. A gente destaca ela ali, bonitinho. E a gente vai para a segunda parte. Trocando o delta θ por 100, deixa eu vir mais para cá, quanto é que vai dar o delta t? Agora, para ficar mais fácil, eu vou trocar o 0,5 por 1 sobre 2. Porque se eu deixo 1 sobre 2, na hora que eu multiplicar em x, o delta t já vai ficar sozinho. Se eu deixasse meio, eu ia fazer delta t vezes meio, daí passo meio dividindo, ia demorar 1 milhão de anos. E aqui nós somos da simplificação, né, gente? Então, 100 dividido por delta t é igual a 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5. E a gente multiplica em x, delta t vezes 1 é delta t, e 100 vezes 2 é 200. Então, nosso delta t deu 200 segundos, e essa é a segunda parte da nossa resposta da letra B, que é a quarta parte da nossa resposta desse exercício. E a gente termina esse exercício agora. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando, que amanhã a gente tem a próxima questão da FAMARP 2022. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.